O Riquelme, André Ramalho do PSV recebeu proposta do Vasco. Procede, recebeu proposta do Vasco, mas ele tem outras alternativas. É alguém que jogou muito pelo PSV, foi titular absoluto por lá, está livre no mercado. Pode jogar de zagueiro, de lateral e até de volante. Nome bem interessante. E em meio a isso, quero contar para vocês que o Vasco foi levantar informações sobre o Oliveira, zagueiro barra volante que pertence ao Cruzeiro, teve emprestado ao Valladolid. Ele foi importante no acesso do Valladolid da segunda para a primeira divisão espanhola. O Valladolid até cogitou comprá-lo, mas nem chegou a abrir negociação com o Cruzeiro, até porque o limite de estrangeiros para o Valladolid, na Série A, deve ser utilizado com jogadores de mais nome. Os caras do Valladolid, por exemplo, estão sonhando com o empréstimo do Endrick, e se compram o Oliveira, eles perderiam uma vaga importante. O Oliveira custa na casa dos 3 milhões de euros. O Vasco fez uma consulta, mas segundo uma pessoa que trabalha para o Oliveira, existem entraves financeiros para esse possível acordo, tá? Nicolas Campo Brigado, tamo junto. Deixa eu registrar o primeiro superchat da noite, do Marcos Martins. Boa noite, Nicola. Excelente trabalho. Obrigado. Serei direto. E o Vasco? Quem é esse novo diretor de futebol e o que podemos esperar? O Vasco avançou muito nas contratações de Coutinho, Alex Teixeira e Souza. Cheguei a contar para vocês no fim de semana que já existia um acordo entre Vasco, Souza e Alex Teixeira. Essa informação havia sido confidenciada por uma pessoa do próprio Vasco. Os dois vão ganhar R$150 mil mensais. O Souza ainda conseguiu, nas últimas horas, a rescisão do seu contrato com o Istambul Başakşehir, tá? Era o que faltava para que ele pudesse ser anunciado. Mas o Vasco vai esperar pela assinatura do contrato do Coutinho para anunciar também Alex Teixeira e Souza. Enfim, tempo de contrato entre o Coutinho e o Vasco foi resolvido. Salário, tempo de contrato, luva, tudo fechado. Agora o Vasco só aguarda pela chegada da documentação que vem da Inglaterra, a rescisão do contrato com Aston Villa, para poder fazer o anúncio desse pacotão de reforços. Sobre o diretor executivo de futebol, Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, concurso em Liverpool. Estudou com... eu não sabia disso. Ele estudou com o Felipe no curso de gestão do futebol. Marcelo Santana deve se despedir hoje do América de Natal e se tornar o novo diretor de futebol do Vasco. A tendência é que ele chegue ao Rio de Janeiro amanhã, pois hoje ainda tem jogo do América de Natal. O Marcelo Santana, cara, não tinha a mínima ideia que poderia ser ele, mas o Marcelo Santana foi o grande responsável, ele e o grupo dele foram os grandes responsáveis pela transformação do Bahia. Se o Bahia é hoje o que é óbvio que tem muita participação do Grupo City, mas tudo começa com o Marcelo Santana, que como presidente do clube voltou a fazer o Bahia pagar contas em dia, profissionalizou as coisas, enfim. Tenho nesse cara um cara muito sério, muito estudioso, muito dedicado, chegou depois de atuar como presidente do Bahia a também atuar como empresário, enfim, gosto bastante. Acho que nem imaginava que poderia pintar esse nome, mas acho dos nomes possíveis um nome bem interessante, tá? A postura do RD não foi legal. Quem seria RD? Ramon Dias? A postura do Ramon Dias não foi legal. Além de ter dado o aval para contratações ruins, a valorização dos gringos deixa a base de lado. Pouca criatividade no esquema, postura nas redes. Prefiro o Paiva do que o Ramon Dias. Bom, senhor Oriente, o Eri falou no outro dia aqui que é muito grato ao Ramon Dias por ter livrado o Vasco o ano passado do rebaixamento. Acho que ele fez um trabalho excepcional. O Vasco, quando ele chegou, o Vasco na 14ª rodada, todo mundo já dava o Vasco como rebaixado e ele conseguiu o milagre. Eu acho que isso também está sendo levado em consideração para a escolha do novo técnico. O Vasco tem esse DNA, gosta de lançar jogadores da base, né? Os 4 maiores artilheiros do Brasil, 3 deles foram criados dentro de São Januário. Então, esse DNA não pode ser esquecido. Tem aí esses novos talentos que o Vasco precisa aproveitar, até porque é deles que vai vir aí as maiores receitas, eu não tenho dúvida disso.
e o Ramon Dias preferia trabalhar com jogadores mais velhos. Eu não quero ser leviano com ninguém, tá acusando nada nem ninguém, e aí não estou falando do Ramon Dias, né? Estou falando dos profissionais. Cara, tem cada coisa errada, cada contratação errada, não só de escolha técnica, financeira também, e que o Pedrinho está focado em resolver essas questões, porque é super importante para o desenrolar da história, né? Da construção de um novo time. Porque esse ano o mais importante é não ser rebaixado. Mas é claro que a ideia do Pedrinho é fazer um time forte, time competitivo, que possa brigar na parte de cima da tabela. E para isso ele vai ter que, eu não sei a palavra dizer, mas é alocar ou relocar, né? Emprestar jogadores que ganham salários altíssimos para que o time abra um espaço ali na folha salarial para que outras contratações cheguem. A grosso modo, é exatamente isso. Mas eu, cara, fiquei muito feliz. Primeiro, voltar a São Januário é uma coisa sensacional para mim, é um prazer enorme. É uma das coisas mais maravilhosas que eu acho é ir a São Januário. Claro que quando está muito cheio e tem muita gente de oposição, insatisfeita, né, com os resultados, você acaba tendo, por fazer parte do grupo que ganhou lá a eleição, você acaba sendo um alvo de postura do RD. Não foi legal. Quem seria RD? Ramon Dias? A postura do Ramon Dias não foi legal. Além de ter dado aval para contratações ruins, a valorização dos gringos deixa a base de lado. Pouca criatividade no esquema, postura nas redes. Prefiro o Paiva do que o Ramon Dias. Bom, senhor Oriente, o Eri falou no outro dia aqui que é muito grato ao Ramon Dias por ter livrado o Vasco o ano passado do rebaixamento. Acho que ele fez um trabalho... Vasco tem interesse na contratação de Bruno Tabata, ex-Palmeiras, diz jornalista. O Vasco da Gama está de olho em uma nova contratação para reforçar seu elenco na temporada. Segundo informações do jornalista Fábio Azevedo, o clube carioca demonstrou interesse em contar com os serviços do meia Bruno Tabata, que recentemente deixou o Palmeiras. Tabata, que se destacou no Palmeiras com atuações sólidas e versatilidade no meio-campo, está atualmente sem clube após sua saída do Alviverde. Sua passagem pelo Palmeiras foi marcada por importantes contribuições em jogos decisivos, conquistando a admiração dos torcedores e despertando o interesse de diversos clubes brasileiros. O interesse do Vasco em Tabata surge em um momento estratégico para o clube, que busca fortalecer seu elenco para enfrentar os desafios da temporada, incluindo a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A experiência e a qualidade técnica de Tabata são vistas como atributos valiosos que podem adicionar profundidade e criatividade ao meio-campo vascaíno. As negociações ainda estão em estágio inicial, e a diretoria do Vasco trabalha para viabilizar a contratação. Fontes próximas ao jogador indicam que ele está aberto a ouvir propostas e considera o projeto do Vasco como uma oportunidade interessante para sua carreira. Os torcedores vascaínos aguardam ansiosamente por novidades e esperam que a contratação de Tabata se concretize, vislumbrando um reforço significativo para a equipe. Com a possível chegada do ex-palmeirense, o Vasco dá um passo importante na busca por melhores resultados e na construção de um time competitivo para a temporada. Mais informações sobre as negociações devem ser divulgadas nas próximas semanas, à medida que as conversas avançam. Até lá, a expectativa é grande entre os vascaínos. Se você gostou, não deixe se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha com amigos e ativar sininho de notificações.